Tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz a história do próprio Emmanuel como senador Públio Lentulus há 2000 anos. Nós estamos na segunda parte do livro e já estamos aqui no 8º capítulo. Esse vai ser então, vai ser a quarta parte desse 8º capítulo, que está falando então da destruição de Jerusalém. E nós vimos que aconteceu ali, no vídeo anterior, aquele reencontro entre Públio Lentulus e André de Gioras. André de Gioras, que é o pai do Saul, aquele adolescente que o senador condenou as galeras, condenou a escravidão para sempre na vida, a escravidão perpétua, e as galeras eram tidas como também a pena de morte quase. E o André de Gioras foi interceder pelo filho, o Públio Lentulus não aceitou e com isso ele disse que seria o pior inimigo dele. E ele então raptou o filho dele, o filho do senador, Marcos, quando ele tinha menos de 1 ano. E agora, no vídeo anterior, nós vimos então que deu-se o encontro ali do senador e o filho dele, que o André de Gioras chamava de Ítalo. E foi o Ítalo então que feriu os olhos do senador mortalmente, para perder a luz completamente. Ele foi cegado então por uma lança incandescente em fogo ali, em forma de brasa incandescente mesmo, e quem fez isso foi o Ítalo, e não antes de trocar um olhar muito carinhoso ali com o senador, que ambos sentiram alguma coisa, algum elo entre eles que os ligava, porém isso não fez com que Ítalo desobedecesse ao mando do amo dele, né, do dono dele, que era o André de Gioras. Porém, quando André de Gioras ia dizer ao senador que quem realmente era Ítalo, o senador já desconfiava, ele foi então abatido, porém ele não morreu. Eu acreditei que ele tivesse morrido, ele não morreu, e então agora, depois que Públio Lentulus volta para Roma, então o imperador e o filho dele, o Tito, e o imperador Vespasiano vão então dar uma festa para comemorar a vitória. E aí todos aqueles prisioneiros, inclusive o André de Gioras, porque ele não morreu, eles vão ser então executados ali nessa festa e os corpos vão ser atirados às águas do Tibre. Porém o senador, ele espera conseguir ainda conversar com o André de Gioras antes que ele seja morto, para arrancar dele então essa confissão de quem, se o Ítalo que morreu, se ele, depois de ter ferido mortalmente os olhos do pai dele, se é realmente o filho dele, o Marcos. Então foi assim que terminou o vídeo anterior, e eu agora dou continuidade aqui, e peço a Jesus Cristo que possa abençoar essa leitura, que eu possa fazê-la de forma fluida e inteligível, que os comentários que eu faça também possam ser para ajudar na compreensão de quem estiver seguindo, de quem estiver acompanhando. E que Jesus Cristo possa nos abençoar a todos a entender essa mensagem de Emmanuel, que ele traz como sendo um roteiro para que nós possamos fazer a nossa travessia nessa realidade de luz e sombras de forma mais leve, menos sofrida do que ele fez. E a nós cabe sermos sábios e aprendermos com os erros dele. Então vamos ver como é que terminou então. Terminou-se dizendo então que depois que ali Vespasiano e Tito, logo após as cerimônias do Senado, no pórtico de Otávia, encaminharam-se para a porta triunfal. Ali ofereceram sacrifício aos deuses e tomaram os símbolos do triunfo nas aparatosas festividades imperiais. Realizada essa cerimônia, eles puseram em marcha o grande cortejo, ao qual Públio Lentulus não faltou, com a secreta intenção de ouvir a palavra reveladora do chefe prisioneiro, cujo cadáver, depois do sacrifício daquele dia, seriam atirados às águas do Tibre, de acordo com as tradições vigentes. Todos os troféus das batalhas sanguinolentas e todos os vencidos, em número considerado, eram levados igualmente em procissão na festa indescritível. À frente do cortejo imenso seguia incalculável quantidade de obras de ouro puro, enfeitadas de cores variadas e berrantes. E logo após, pedras preciosas em número incontável.
não só em coroas de fulgurante beleza, como também em estofos que maravilhavam os espectadores pela variedade, sendo de notar que todos esses tesouros eram carregados por jovens legionários trajando túnicas de púrpura com graciosos ornamentos dourados. Então isso aqui que eles estão desfilando, estão trazendo nesse cortejo, então são os tesouros dos judeus. Eles ganharam ali então a batalha contra eles e pilharam ali então todo o templo deles ali, todas essas coisas são essas coisas que são sagradas para os judeus, que eles estão desfilando ali nessa festa triunfal, já que eles venceram. Eles quem? Roma, o Império Romano venceu, então, ali aqueles resistentes judeus. Depois da exibição dos tesouros conquistados pelo triunfador, vinham às centenas as estátuas dos deuses, talhadas em marfim, em ouro, em prata, de tamanhos prodigiosos. Porque quer ter que tem uma coisa que ofenda mais a alguém do que ver aquilo que ele considera que seja sagrado sendo assim vilipendiado, né? Sendo assim, desrespeitado ali, sendo desfilado ali. Então é isso que os romanos estão fazendo então ali, como assim antes para que aqueles que ainda vão ser mortos ali no final, que eles ainda passem por essa desonra, podemos dizer. Em seguida aos deuses, todo um exército de animais das mais variadas espécies, entre os quais se distinguiam numerosos dromedários e elefantes cobertos de magníficas pedrarias. Acompanhando os animais, a multidão compacta e acabrunhada dos prisioneiros vulgares, exibindo sua miséria e olhares tristes, procurando ocultar dos espectadores impiedosos e irreverentes os ferros pesados que os manietavam. Ou seja, aquela coisa que o Emmanuel já explicou no início, o Ítalo era cruel com os adversários. Então, o que acontecia, os soldados pegavam os prisioneiros e matavam mesmo ali aqueles que não serviam para serem escravizados. E aqui então agora na festa da comemoração da vitória, eles não vão ser menos impiedosos, não é? Após os prisioneiros sucumbidos, passavam os simulacros das cidades vencidas e humilhadas, confeccionados com grande esmero, sustentados nos ombros de soldados numerosos, semelhantes aos modernos carros alegóricos das festas carnavalescas. Aqui Emmanuel ele diz a mesma impressão que eu tive ali para aquela festa que foi feita ali para comemoração, quando Nero foi ali então condecorar aqueles políticos que com muito tempo, com mais de 20 anos de trabalho, e entre eles estava o senador Publio Lentulus, quando a Lívia então foi mais 200 cristãos, foi ali colocada à disposição das feras famintas, foi assim que eles morreram. Então, para mim, a descrição que ele fazia ali era como uma festa carnavalesca, é aqui ele dizendo que isso é semelhante aos modernos carros alegóricos das festas de carnaval. Havia representações de todas as cidades destruídas e saqueadas, de batalhas vitoriosas, sem faltar o arrasamento dos campos, a queda de muralhas e os incêndios devastadores. Depois desses símbolos, eram os despojos riquíssimos dos povos vencidos e das cidades conquistadas, principalmente os de Jerusalém, carregados com muito desvelo pelos legionários. Sob os aplausos gritantes e irreverentes da turba que se apinhava por toda parte, desfilavam as estátuas representando as figuras de Abrão e Sara, bem como de todas as personalidades reais da família de Davi, e mais todos os objetos sagrados do famoso Templo de Jerusalém, tais a mesa dos pães de proposição. Essa mesa, então, pelo que eu li, ela era essa mesa chamada dessa forma porque ali ficava sempre exposto pães e bolos ali como oferenda para os deuses. Feita de ouro maciço. As trombetas do jubileu. O jubileu, então, também, pelo que eu entendi, é como eles deveriam descansar de 7 em 7 dias, eles também deveriam descansar de 7 em 7 anos. O castiçal de ouro com 7 braços, o paramento de alto valor intrínseco,
os véus sagrados do templo e, por fim, a lei dos judeus, que eu acredito que seja então ali a Bíblia deles, a Torá, que seguia atrás de todos os despojos materiais pilhados pelas forças triunfadoras. Cada objeto era carregado em andores preciosos e bem ornamentados, ao ombro dos legionários romanos coroados de louros. Após os textos da lei, seguia Simeão, o desventurado chefe supremo de todos os movimentos da resistência de Jerusalém, acompanhado dos seus 3 auxiliares diretos, inclusive André de Gioras. Todos esses chefes da longa e desesperada resistência vestiam de preto e caminhavam solenemente para o sacrifício, depois de exibidos em todas as comemorações festivas do triunfo. O povo gosta de ver sacrifício, né, gente? Gosta de ver gente sendo assassinada, gostava de, ou gosta, talvez o verbo tá certo aí ainda. Em seguida, vinham os carros soberbos e magníficos dos triunfadores. Após a passagem deslumbrante de Vespasiano, desfilava Tito num oceano de púrpura, de sedas e de vermelhão, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da vitória dele. No séquito de honra passava igualmente o senador valitudinário e cego, não mais pelo prazer das homenagens, mas com o secreto desejo de ouvir a palavra de André antes do trágico momento em que o corpo dele balançasse sobre as águas lodosas do Tibre, no instante da consumação do último suplício sob os aplausos delirantes do povo. Após os carros imperiais dos vencedores e seus áulicos mais íntimos, vinha o exército compacto, entoando os hinos da vitória, enquanto todas as ruas e praças, foros e pórticos, terraços e janelas se pejavam de incalculáveis multidões curiosas. O cortejo movimentou-se solenemente desde a porta triunfal até o Capitólio. Longas horas foram gastas no trajeto através do sinuoso caminho, porquanto a festividade era consumada de modo a levar seus esplendores pelos recantos mais aristocráticos do patriciado romano. Em dado momento, todavia, antes de se elevar à colina, todo o cortejo parou e os olhos ansiosos da multidão convergiram para Simão e seus 3 companheiros, auxiliares direto da sua chefia na resistência da cidade famosa. Públio Lentulus, embora cego, mas afeito ao tradicionalismo daquelas comemorações, compreendeu que era chegado o instante supremo. Ou seja, toda a atenção voltou-se ali para os 3 e são eles que vão ser sacrificados ali para delírio da multidão e para coroar então a vitória dos romanos sobre os judeus. E o senador entendeu então que era esse instante, era agora ou nunca. Em virtude do seu caso especialíssimo e considerando a deferência que a autoridade julgava dever-lhe, o imperador preocupava-se com a situação dele em cortejo, recomendando ao filho, Domiciano, atender a quaisquer providências de que viesse a precisar em tais circunstâncias. Afinal, foi o imperador que pediu que ele fosse ajudar o Tito, e ele foi para fazer um favor ao Vespasiano e voltou cego, então é o mínimo que ele poderia estar fazendo, né? Naquele momento, debaixo das vibrações ruidosas do delírio popular, procedia-se ao flagício de Simão, diante de toda a Roma embriagada e vitoriosa, enquanto André de Gioras e os 2 companheiros eram conduzidos à prisão mamertina, onde aguardariam o chefe após a flagelação para a morte em conjunto, de maneira que os cadáveres pudessem ser arrastados através das gemônias e, sob as vistas do povo, atirados às correntes do Tibre. De alma ansiosa, mas disposto a realizar seus desígnios, o senador chamou o príncipe, a cuja assistência fora recomendado, expressando-lhe o desejo de dirigir a palavra a um dos prisioneiros, em particular e em condições secretas, no que foi imediatamente atendido. Domiciano tomou-lhe do braço com atenção e conduziu-o a uma dependência da prisão sinistra. Determinou a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, conforme o desejo de Públio, aguardando o fim da entrevista numa sala próxima, juntamente com alguns guardas.
tão logo penetrou o condenado para um interrogatório do antigo político do Senado. Defrontando-se os dois inimigos, tiveram estranha sensação de mal-estar. Publio Lentulus não mais podia vê-lo, mas se os olhos dele já não tinham expressão emotiva, crestadas para sempre as pupilas claras e enérgicas, o perfil ereto manifestava as emoções que o dominavam. Senhor André, exclamou o senador, profundamente emocionado. Contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto de modo a esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras reticenciosas em Jerusalém, no dia em que consumastes vossas impiedosas determinações a meu respeito. Não quero agora entrar em pormenores sobre a vossa atitude, mas tão somente informar-vos, neste momento em que a justiça do império vos toma à sua conta, que tudo fiz para devolver-vos o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as vossas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não alcançassem o efeito desejado, fermentando tão violenta odiosidade no vosso coração. Agora, porém, não mais o ordeno. Um cego não pode determinar providência de qualquer natureza em face das penosas injunções da sua própria vida. Mas solicito o vosso esclarecimento sobre a personalidade do escravo que me crestou à vista para sempre. Então, o senador fazendo o que ele deveria ter feito há 30 anos, quando ele soube que o Saul tinha fugido, disseram a ele que ele tinha fugido, então ele poderia ter procurado o André de Joras, que é o pai dele, a quem ele tinha dito que não o libertaria, para dizer a ele, então ele está em casa agora, porque ele fugiu, eu fui libertado, mas ele não fez isso, e isso fez com que o André fomentasse todo esse ódio, toda essa raiva por ele, que culminou no que aconteceu. André de Gioras estava igualmente abatidíssimo na sua decrepitude enfermiça, comovido pela atitude daquele pai humilhado e infeliz e fazendo um íntimo retrospecto dos seus atos criminosos naquelas horas supremas da vida, respondeu extremamente compungido. Senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino concede à nossa existência à face deste mundo. É por isso, talvez, que sinto meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o vosso sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés, só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, mormente aos seus sacerdotes, tocando-los, porém, a consciência no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma falida diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. Sei que é tarde para reagir no caminho percorrido a fim de refazer nossos atos, mas um sentimento novo me faz falar-vos aqui com a sinceridade do coração, que, acicatado pelo julgamento divino, já não pode enganar a ninguém. Aqui então ele caindo em si, a ficha caindo para ele mesmo ali, ele entendendo o que ele fez e é aquela coisa que eu sempre ouvi dizer, que naqueles momentos cruciais antes da morte a gente vê a vida desfilar ali na nossa frente e aí ele diz que a alma falida vai diante de um tribunal, mas não é um tribunal de ninguém, de um Deus ali com um bastão batendo e que vai nos condenar ou nos absolver, é o tribunal da nossa própria consciência, pelo que eu entendo. Há quase 40 anos, continua então André, vossa austeridade orgulhosa determinou a prisão do meu único filho, remetendo-o impiedosamente para as galeras, e debalde implorei vossa clemência de homem público para o meu espírito desamparado. Das galeras, contudo, meu pobre Saul foi remetido para Roma, onde foi vendido miseravelmente no mercado de escravos ao senador Flamínio Severus. Nesse instante, o cego que escutava atenta e eminentemente emocionado ao identificar naquela narrativa o algoz da filha, interrompeu-a, perguntando: Flamínio Severus? Então aqui ele veio para buscar um esclarecimento e está tendo dois,
porque ele explica para ele também que então Saul era assim o filho dele. Agora o senador fica sabendo. Ele desconfiou no início, mas como ele negou, ele até sempre desconfiava, mas não tinha certeza. Sim, era também como vós um senador do império. Profundamente emocionado ao ligar os fatos dolorosos da família à pessoa do antigo liberto, mas necessitando de todas as energias morais para dominar-se, o senador recalcou no íntimo a amargura dele, conservando-se em atitude de expressivo silêncio enquanto o condenado prosseguia. Então o senador juntou 2 mais 2 aqui, deu 4, deu exatamente. Ele descobriu que o Saul era o filho do André de Joras e que ele também estava ali movido por uma vingança. Apesar de ter caído doentiamente apaixonado pela filha dele, que talvez ele não tivesse contado com isso, mas ele estava ali por vingança. Saul, todavia, foi feliz. Abraçou a liberdade e fez fortuna, continuou André falando. Voltando de vez em quando a Jerusalém, onde me ajudou a prosperar. Mas devo revelar-vos que, não obstante os textos da lei, por mim pregada muitas vezes, que nos manda desejar ao próximo o que desejaríamos para nós mesmos, não cruzei os braços ante a vossa arbitrariedade criminosa, jurando vingar-me a qualquer preço. Para isto, numa noite tranquila, roubei o vosso pequenino Marcos na vossa residência de Cafarnaum, de cumplicidade com uma de vossas servas, que mais tarde tive de envenenar, para que não viesse a revelar o segredo e tolher meus sinistros propósitos. Quando a vossa ansiedade paterna instituiu em Jerusalém o prêmio de um grande certécio a quem descobrisse o paradeiro do pequenino. Lembrareis, por certo, da criada Semele, que morreu repentinamente em vossa casa. Ele passando tudo a limpo, entregando tudo aqui como aconteceu. Enquanto André de Giora se detinha na triste confissão que lhe tocava as fibras mais íntimas da alma, representando cada palavra um estilete de amargura a lhe retalhar o coração, Públio Lentulus chegava tardiamente ao conhecimento de todos os fatos, recordando os angustiosos martírios da companheira como esposa caluniada e mãe carinhosa. Tem mais dor ainda, porque se ele tivesse acontecido só isso, mas não, ele ainda impingiu, colocou, condenou a Lívia ali por uma coisa que ela não tinha feito, acreditou nas calúnias da Fúvia e do Suplício, que diziam que ela teria participado do rapto do próprio filho e que, além do mais, era amante de Pilatos. E tudo isso agora deve estar retalhando realmente o coração dele. Impressionado, porém, com seu silêncio doloroso, André continuava. Pois bem, senador, obedecendo aos meus sentimentos condenáveis, raptei vosso filhinho, que cresceu humilhado nos mais rudes trabalhos da lavoura. Aniquilei-lhe a inteligência, favoreci-lhe o ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo, até que culminei na minha vindita em nosso encontro inesperado. Mas agora estou diante da morte e não sei enxergar mais a nossa situação senão como pais desventurados. Sei que vou comparecer breve ao tribunal do mais íntegro dos juízes, e se vos fosse possível, eu desejava que me desseis um pouco de paz com o vosso perdão. Uau! Mais uma vez, então, se o senador não estava pensando em perdoar, agora ele pede, ele recebe o pedido de perdão. E como Jesus Cristo disse a Pedro, quando ele perguntou, devo perdoar 7 vezes? Ele disse, não, querido, você deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. Por quê? Porque vai ter, especialmente quando a gente escolhe aprender pela dor, como o senador escolheu, então tem que se perdoar muitas vezes, mas vamos ver se ele entendeu agora, né? O Saul ele já tinha mais ou menos perdoado, cuidou dos restos mortais dele, mas vamos ver com o pedido de perdão do André de Gioras foi realmente o que colocou, eu acredito, o último prego ali na tampa das adversidades tristes da vida dele. O velho senador do império não saberia explicar suas profundas dores, ouvindo aquelas revelações angustiosas e amargas. Ouvindo André, sentia ímpetos de perguntar pelo filhinho e criança, por suas tendências, pelas suas aspirações da mocidade. Desejava inteirar-se dos trabalhos dele, das predileções,
Mas cada palavra daquela confissão amargurosa era como uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Qual estátua muda do infortúnio, ainda ouviu o prisioneiro repetir quase em lágrimas, arrancando-o das divagações sombrias e tormentosas. Senador, insistia ele suplicando tristemente, perdoai-me, quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Revelai meu crime e dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. Públio ouvia-lhe a voz súplice, enquanto uma lágrima de dor indescritível rolava dos seus olhos tristes e apagados. Perdoar? Mas como? Não fora ele, Públio, o ofendido e a vítima de uma existência inteira? Singulares emoções abalavam-lhe o íntimo, enquanto numerosos soluços lhe morriam na garganta opressa. Diante dele estava o inimigo implacável que procurara em vão por consecutivos e longos anos de infelicidade. Mas na sua introspecção sabia entender igualmente as próprias culpas, recordando os excessos da sua severidade vaidosa. Também ele ali estava como um cadáver ambulante no seio das sombras espessas. De que valeram as honrarias e o orgulho desenfreado? Todas as suas esperanças de ventura estavam mortas, todos os seus sonhos aniquilados. Senhor de fortuna considerável, não viveria mais no mundo, senão para carregar o esquife negro das ilusões despedaçadas. Todavia, seu íntimo se recusava ao perdão da hora extrema. Foi então que se lembrou de Jesus e da doutrina dele, de amor e piedade pelos inimigos. O mestre de Nazaré perdoara a todos os algozes e ensinara aos discípulos que o homem deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Recordou igualmente que por Jesus a mulher amada e imaculada dele morrera nas ignomínias do circo infamante. Por Jesus voltara Flamínio do reino das sombras para incliná-lo um dia ao perdão e à piedade. Os ruídos de fora denunciavam que a hora derradeira de André estava próxima. O próprio Simão já caminhava vacilante e ensanguentado depois do açoite para o interior da prisão, epilogando o suplício. Então aqui o senador chegando ali naquele momento crucial, uma oportunidade para ele perdoar mais uma vez dessas 70 vezes 7 vezes. E ainda bem que ele foi ali, resvalou para o cantinho ali da vítima, mas ele conseguiu também se responsabilizar, trazer a responsabilidade por o que estava acontecendo para os atos, para as escolhas dele, e lembrou-se de Jesus Cristo. Foi então que Públio Lentulus, abandonando todas as tradições de orgulho e vaidade, sentiu que no íntimo da alma brotava uma fonte de linfa cristalina. Copiosas lágrimas desceram-lhe as faces rugosas e macilentas das órbitas sem expressão dos olhos mortos e como se desejasse fitar o inimigo com os olhos espirituais a fim de mostrar-lhe a sua comiseração, exclamou em voz firme: "Estás perdoado." Voltando imediatamente à sala contígua e sem esperar qualquer resposta, compreendeu que era chegada a última hora do inimigo. Daí a minutos, o cadáver de André de Gioras era arrastado às Germônias para ser atirado ao Tibre silencioso. O senador nada mais percebeu do restante das numerosas cerimônias no templo de Júpiter. O cortejo era agora iluminado pela claridade de 1000 fachos colocados pelos escravos em 40 elefantes, por ordem de Tito, ao cair das primeiras sombras da noite. Mas o senador, acabrunhado nos seus padecimentos morais, regressava em liteira ao Palácio do Aventino, onde se fechou nos seus apartamentos particulares, alegrando grande cansaço. Mas com certeza ele estava bem mais leve. Porque se ele tivesse ali batido o pé, que ele era a vítima, que o André que ele tinha tentado soltar o filho do André, que não foi culpa dele, se ele não tivesse perdoado, ele estaria ainda mais cansado, ele estaria ainda mais triste. Porque, como Jesus Cristo disse, com ele o fardo é leve e o jugo é suave. E ele se lembrou de Jesus Cristo nesse momento. E eu acredito que é aquela coisa, e como eu sou repetitiva,
eu entendo que seja sempre um plantando e outro colhendo. Nesse momento ali que nós vimos do encontro dos dois, era o André de Joras plantando e ele colhendo. Se a gente não visse, não soubesse, não tivesse a pintura toda, a gente ia achar que ele era a vítima. E por isso que é interessante a gente sempre pensar, quando a gente está vendo um algoz e um que parece vítima, a gente entender que a gente não está vendo a pintura toda, que nós não temos a menor condição de julgar. E nesse caso, o que tem que se ter então é a compaixão pelos dois. O que tá recebendo a apunhalada, que ele entenda e perdoe, como o senador fez, porque ele já tinha feito também, já que no mundo de justiça não há injustiçado, já que Deus é justo. E para o pobre do André de Joras, que bom, tomara que ele continue sabendo exatamente isso. Caiu a ficha ali para ele nesse momento, que ele não deveria ter feito justiça com as próprias mãos. Toda essa dor que ele infligiu ao outro só trouxe para ele dor. Porque aquilo que a gente oferece para o outro é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente recebe de volta. Tateando na sua noite, abraçou-se à cruz de Simeão que lhe fora deixada pela crença da esposa, molhando-a com as lágrimas da sua desventura. Em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para a mulher dele, seu altivo coração estava preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. É assim então, com essa compreensão, que vai estendendo a mão para tirá-lo ali das trevas, para levá-lo, entregá-lo, tirá-lo da mão da professoradora e entregá-lo à mão do mestre amor, que a gente vê então terminando esse 8º capítulo, onde o senador tá as fichas caindo para ele todas, tudo fazendo sentido, ele entendendo tudo, e o mais importante, eu acredito, da mensagem de Emmanuel aqui pra gente, ele trouxe para nos servir de roteiro, ele vendo que ele não era a vítima, ele estava sofrendo como, nossa, mais sofrimento do que o pessoal fala um cão chupando manga, né? Então, ele estava sofrendo muito, porém, sabendo que não era por injustiça, sabendo que não é porque Deus não gosta dele, que Deus gosta tanto dele, que mandou o próprio Jesus Cristo se encontrar com ele, e o mestre Nazareno disse a ele, olha, é o seu momento, você pega agora, faz como Paulo de Tarso, e aí você vai colher o que você plantou. Ninguém vê, ele não veio para infringir nenhuma lei, ele não veio para infringir a lei da causa e efeito. É como uma mãe que o filho faz alguma coisa errada na escola, ela passa a mão na cabeça dele e fala, não, fica aqui então, filhinho, fica aqui, eu vou lá, vou pagar, se eles quiserem me bater, me xingar, me cuspir, eu vou, mas para você ficar aqui, seria, não existe amor nisso, se Jesus Cristo tivesse vindo para passar a mão na nossa cabeça desse jeito, como eu aprendi, estou dizendo o que eu aprendi, que Jesus Cristo veio derramar o sangue para me lavar os meus pecados. Com certeza não foi isso, porque senão ele não me amaria, como ele ama o senador. Então ele deixa que a gente entenda dessa forma. A gente entende quando a gente vê, meu Deus, mas por que eu ofereci isso para essa pessoa? Fez muito mal para ele, fez muito mal para ela, meu Deus, e é isso, então, agora eu estou sentindo, agora eu sinto o que eu fiz para a pessoa. E se ele viesse lavar os nossos pecados dessa forma, a gente não ia aprender nunca, a gente não ia crescer, a gente não ia evoluir nunca. E o único objetivo de Deus com essa nossa temporada humana aqui, entre luz e sombras, é que a gente evolua para poder voltar para casa brilhando. Então, gente, fica aqui o final desse 8º capítulo. Incrível, muito contundente, muito forte aí tudo que aconteceu com o senador, e nós vamos para o próximo vídeo, no 9º capítulo, que são Lembranças Amargas. Continua a saga do Públio Lentulus, nosso senador, nosso querido Emmanuel, que traz abre a intimidade dele para nos ensinar, para nos ajudar a não cair nos mesmos erros que ele caiu, e está tudo aí, basta só prestar atenção. Então, eu espero que você esteja gostando, que tenha sido interessante essa última parte desse 8º capítulo, e que você possa vir para continuar, para ver. Faltam 2 capítulos, o 9º e o 10º.
e que você, se quiser, possa compartilhar esse vídeo, possa deixar o seu like, possa se inscrever lá no canal, se você quiser também. Se for leve, se faz, eu vou ficar super feliz e vou ficar muito contente de te encontrar para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!